Você acha mesmo que uma Olimpíada, uma competição de matemática, onde eles estão tentando alcançar um maior nível de exigência de pensamento de você, eles vão querer que você leve 17 a 2002? Vai ter. Você tem que entender isso. Vai ter uma sacada, vai ter que ter uma saída inteligente para esse problema. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui do Ideias Olímpicas, que é um quadro aqui do canal onde a gente busca trazer ideias de Olimpíadas e ideias que vocês podem usar numa Olimpíada. A gente está atualmente abordando nessas primeiras ideias olímpicas o tema de congruências, então a gente vai passar pelas congruências em nível olímpico, tá? A gente não vai abordar aqui congruência no nível básico, e por isso que, por exemplo, no primeiro vídeo a gente passou em noção intuitiva de congruência. Porque para uma Olimpíada, você não precisa saber formalmente todas as propriedades de congruência e tudo. Você vai aprender isso com problemas. E é a ideia que a gente tem aqui por trás desse nosso quadro Ideias Olímpicas. É o jeito, a forma olímpica de resolver problemas. Por quê? Existe a forma tradicional e a forma olímpica. A gente aqui vai abordar a forma olímpica. Como você resolve um problema de maneira mais efetiva. Porque a gente pode resolver um problema no braço sem problema nenhum. Por exemplo, olha esse problema aqui que a gente ficou de resolver nessa aula. 45 elevado a 2021 por 3, por 23, o resto. Você poderia, cara, fazer 45 elevado a 2021 depois dividir por 23 e ver o resto. Sem problema nenhum. Mas tem a forma olímpica. Tem a forma inteligente de resolver esse problema. E é o que a gente vai buscar aqui. Na nossa aula de hoje, que é a segunda parte da nossa aula sobre congruências, a gente vai abordar problemas envolvendo as congruências. E é nesses problemas que a gente vai entender algumas propriedades de congruências, as mais utilizadas, as mais importantes, né? E existem muitas propriedades de congruências que a gente viu, por exemplo, na aula anterior, que são triviais. Por exemplo, A é congruente a módulo P. O número A vai deixar o mesmo resto na divisão por P que o mesmo número A. Não tem muito o que abstrair aí de ideia. Mas nessa aula a gente vai tratar de problemas envolvendo congruências, vamos abordar ideias e vamos abordar o pequeno teorema de Fermat, que é um teorema com grandes possibilidades de ser usado em problemas. É uma grande ferramenta para resolver problemas. Vamos lá. Iniciando oficialmente nossa aula, vamos cumprir o prometido. Resolver o problema da aula anterior que a gente tinha deixado, que era qual o resto de 45 elevado a 2021 na divisão por 23. Como vocês podem ver, eu já deixei a solução aqui para apenas focar em explicar para vocês. 45 elevado a 2021 é igual a 45 vezes 45 vezes 45 vezes 45, 2021 vezes. Existe uma propriedade em congruência que a gente já abordou na aula anterior, que se a gente tem um número, a gente pode substituir, elevado a um expoente qualquer, a gente pode substituir esse número pelo seu resto na divisão pelo número p tratado, no caso aqui 23. 45 na divisão por 23 deixa o resto 22, elevado a 2021. Só que existe uma outra ideia, uma sacada de congruência que diz o seguinte: eu posso trocar um número pelo seu inverso de congruência, ou seja, seria o seguinte: 22 elevado a 2021 é congruente a menos 1 elevado a 2021. Isso aí vem de uma propriedade de congruência, que é a propriedade de soma, onde, por exemplo, 22 elevado a 2021 vai deixar, o resto, né? Aí 22 vezes 2021 vezes. Só que se eu somar isso, cara, com 1, eu sei que isso aqui vai dar 23 2021 vezes, que é um número que deixa o resto zero, né? Quando eu passar um para o outro lado, vai dar um número que 23 consiga dividir. Então, o que é que eu posso observar aqui? Que 22 é congruente a menos 1. Por exemplo, vamos abordar esse daqui com mais calma. Vamos supor que a gente tem o número 3 e a gente esteja realizando a divisão módulo um número maior que 3, mas que não seja tão grande. Pronto, 7. Módulo 7. Isso aqui é congruente a quanto, cara? Menos 4. Por quê? Porque se eu passar o menos 4 para o outro lado, somando, o que é que vai acontecer? Vai ficar congruente a zero.
7. Então, essa é a sacada, essa é a ideia. O que é que se passar esse menos 4? Seria somar o 4 dos dois lados da divisão. Soma aqui e soma aqui. É isso, cara. Essa é a ideia, essa é a sacada. É a mesma ideia disso aqui. Porque isso aqui é verdade, é isso. É porque o 22, se você passar se você somar um dos dois lados dessa equação, tanto aqui quanto aqui, soma um. Desse lado aqui vai dar zero. Desse lado aqui vai dar 23, porque 23 é congruente a zero. Por isso que isso é verdade, entendeu? Então, a gente consegue chegar à ideia de que qual vai ser o resto na divisão por 2021. 2021 é um número de expoente ímpar. Logo, desculpa. Logo, a gente pode concluir que vai ficar menos 1 no resto. Porque se fosse um expoente A, ficaria 1, né? Como é um expoente ímpar, vai ficar menos 1. Então, o que é que a gente pode tirar daí? A gente pode tirar que menos 1 é congruente a 22. Logo, o resto dessa divisão é 22. Uma ideia olímpica aí para você dessa dos inversos de congruência, né? Que 3 é congruente a menos 4 módulo 7, por exemplo. 5 é congruente a menos 3 módulo 8. São essas ideias aí que você tem que ter essas sacadas para questões. É uma ideia muito poderosa. Então a gente vai abordar esse problema agora sob a seguinte perspectiva. Vamos lá. Calcule o resto da divisão do número 17 elevado a 2002 por 13. 17 dividido por 13 deixa resto quanto? Deixa resto, cara, menos 4, né? Vai deixar o resto aí menos 4. Vamos fazer aqui a correção. Menos 4. Elevado a 2002. A gente pode dizer que menos 4 elevado a 2002 é o mesmo que 16 elevado a 1001. Concorda comigo? É a mesma coisa, né? E isso, 16, deixa resto quanto na divisão por 13? Deixa resto 3 elevado a 1001. Só que 1001 não é divisível por 3, né? Por exemplo, a gente poderia pegar 13 vezes 13 mais 13 dá 26. Então, uma sacada boa para vocês terem é fazer essas aproximações. Geralmente, problemas de congruência são resolvidos com muito mais criatividade. É necessário ter criatividade, pessoal. Agora tendo uma conversa importante aqui com vocês nessas ideias olímpicas, né? Até porque, além de passar algumas ideias, algumas coisas mais formais, a gente também tem que dar algumas dicas, algumas coisas que a gente vê como importante. Incongruências é muito mais importante do que você ter conhecimento de todas as coisas, é você ter criatividade. E criatividade não é algo que a gente nasça ou deixe de nascer com ela. Criatividade para matemática é algo que você adquire resolvendo problemas, pensando. Você vai ter que levar muita peia de problemas de congruência para conseguir entender. Cara, eu resolvi uma pá de lista de problemas de congruência antes de fazer essa aula. Eu posso dizer que das listas que eu resolvi, apanhei para muito problema, meu irmão. Peguei uns problemas da IMO que eu vou fazer na próxima aula, spoiler, cara, eu apanhei para eles antes de conseguir resolver. Então, não tem mágica. Para você adquirir essa criatividade que a gente precisa nos problemas de congruência, você vai ter que pegar a questão e resolver ela, pensar, tentar, falhar um bocado de vez. Mas voltando aqui, tendo essa sacada de 13 vezes 2, ou seja, 13 mais 13 é 26, e 27 igual a 3 ao cubo, cara, você mata a questão, porque aí você vai dividir, ver qual é o múltiplo mais próximo de 1001 de 3. O mais próximo vai ser 999, 999. 27 a 333 elevado a 333 vezes 9. Porque isso aí vai dar 3 elevado a 1001. São sacadas que você tem que ter, cara. Só que 27 a 333 é o mesmo que menos 1. Agora deixa eu colocar aqui. Correção. É o mesmo que menos 1 a 333. Só que menos 1 a 333... Menos 1 a 333 é menos 1. Consegue compreender? Menos 1 a 333 na verdade, menos 1 não. Eu errei aqui.
É um mesmo. 1 a 333 é o mesmo que 1. E 1 vezes 9 vai dar 9, cara. Então, é uma sacada que você tem que ter aí, meu irmão. Não dá pra perder um problema desse. Olha o problema, não sai do problema. Calcula o resto da divisão de 17 elevado a 2002 por 13. Você acha mesmo que uma Olimpíada, uma competição de matemática, onde eles estão tentando alcançar um maior nível de exigência de pensamento de você, eles vão querer que você eleve de 17 a 2002? Vai ter. Você tem que entender isso. Vai ter uma sacada, vai ter que ter uma saída inteligente para esse problema. Pense quantas pessoas, pense no raciocínio da pessoa para ter essas sacadas. A primeira pessoa que teve essa sacada, cara, foi muito difícil. Ela deve ter apanhado pra caramba desse tipo de problemas. Mas quando ela teve essa sacada, cara, foi genial. Genial. Mas vamos lá. Seguindo, né? Encontre o próximo problema. Esse problema, ele é muito bacana, cara. Esse tipo de problema, ele é muito bacana. Vamos lá. O problema diz o seguinte, ele não está resolvido por completo, porque é o problema desafio. O que são aquele problema desafio? Na aula anterior a gente teve um problema desse, são os problemas em que eu não resolvo, ou que eu não resolvo completamente, para deixar que vocês pensem um pouco, né? E eu resolvo na próxima aula. Ou seja, na próxima aula eu vou resolver esse problema aqui. O problema diz, encontre todos os inteiros positivos n, tais que 7 divide 2 elevado a n mais 3 elevado a n. Eu fiz aqui o primeiro caso. Eu vou passar aqui a ideia para vocês. Se você não quiser ter a ideia e querer resolver esse problema aí sem ver a ideia, é só pular um pouco para a próxima parte do vídeo. Eu vou passar agora uma ideia para você não sair do zero. Vamos lá. Se eu estou dizendo que 7 divide 2 elevado a n mais 3 elevado a n, é porque o resto de 2 elevado a n por 7 mais o resto da divisão de 3 elevado a n por 7 somando vão ter que dar 7 ou múltiplo de 7, né? Isso, o número vai ter que ser o número divisível por 7. Porque é o seguinte, eu não disse isso ainda, mas eu vou falar agora. Se eu tenho um número A e ele é dividido por R, por um número R, né? Na verdade eu não vou usar R, vamos usar aqui D de divisor. Ele é dividido por um número D. Ele possui resto R e tem o consciente que esse número A ele pode ser escrito na forma D vezes Q mais R, que não é, cara, uma ideia genial, é só uma outra forma de escrever um número. É um número. O número pode ser escrito como seu divisor vezes a razão da divisão mais o resto R. Então, como 2 elevado a n e 3 elevado a n somados são divisíveis por 7, ele está dizendo, a gente sabe que quando eu somar esses dois restos, vai ter que ter um fator 7 ali comum entre eles, né? Então vamos lá. Eu fiz aqui alguns casos para você ter uma ideia, para você não partir do zero. Para um número, para dois restos, né, somados, darem um 7 ou um múltiplo de 7, vai ter que ser o seguinte: 1 mais 6, 2 mais 5 ou 3 mais 4. É os únicos casos possíveis, porque o resto tem que ser um número inteiro, óbvio, né? Então, 1 mais 6, 3 mais 5 ou 3 mais 4. Só que, para o caso 1 mais 6, eu já disse que n é igual a 3. Ou seja, um dos números aí que você vai encontrar vai ser 3, porque 2 ao cubo mais 3 ao cubo vai dar um múltiplo de 7. 2 ao cubo é 8, na divisão por 7 deixa resto 1, que é o primeiro fator da nossa soma ali. E 3 ao cubo vai dar 27, que dividido por 7 deixa resto 6. Ou seja, é o primeiro número aí, mas você vai ter que encontrar os outros. Esse aqui é o nosso problema de desafio. Na próxima aula eu vou resolver esse problema aqui com bastante calma com vocês e vou explanar um pouco das ideias por trás desse problema. Agora vamos para assim o ponto alto da aula, tipo o auge da nossa aula é a partir de agora, que é quando a gente vai abordar o famosíssimo Teorema de Fermat.
Cara, esse teorema, ele resolve problemas muito difíceis de uma forma muito simples. Eu vou passar um problema que eu resolvo por teorema de Fermat, mas existem vários e a gente vai explorar isso ao longo do nosso curso aqui de congruências, de dicas olímpicas, né? Vamos lá. O que é que enuncia o teorema de Fermat? Basicamente, o que ele está dizendo é que você vai ter um número A. O que é esse número A? É um número inteiro. A, um número inteiro elevado a um P menos 1. O que é P menos 1? O que é esse expoente P menos 1? P sendo o número primo. Primo, cara. 2, 3, 5, 7, os números primos, qualquer um. Menos 1 é congruente a 1 módulo P, ou seja, módulo esse próprio número primo. Se não ficou muito claro, cara, é um enunciado simples de entender, mas se não ficou muito claro, vamos resolver uma questão usando ele. Né? Tem um exemplo aqui, 2 elevado ao cubo menos 1. Por que 2 elevado ao cubo menos 1? 3 está fazendo o papel do P, que é o número primo. Poderia ser qualquer primo, tá? Menos 1, que é o nosso número aí, que é uma constante. Se você sempre vai subtrair o expoente por menos 1. 3 menos 1 dá 2, 2 ao quadrado, 4. É congruente a 1 módulo 3. Então, isso aí é um fato. Vamos agora atacar problema. E para atacar o problema, eu deixei aqui essa fórmula do teorema de Fermat, mas só para adiantar para vocês. Como a gente está no canal de Olimpíadas, como a gente está no canal, esse canal aqui, a ideia é ser um canal olímpico, a gente sabe que entre nós das Olimpíadas, entre a gente que compete para a Olimpíada, a gente sabe que tem a cultura de demonstrar as coisas. E com o pequeno teorema de Fermat não vai ser diferente. Eu vou fazer a demonstração do pequeno teorema de Fermat em um vídeo à parte do Ideias Olímpicas para que não fique muito grande esse vídeo. Porque a ideia aqui dos vídeos do Ideias Olímpicas é que fique um vídeo entre 20 e 30 minutos. Então eu vou demonstrar o vídeo do pequeno teorema de Fermat em um vídeo futuro, próximo. Tá? Eu vou demonstrar o pequeno teorema de Fermat, quer dizer. Mas a demonstração dele é simples, tá? Não é tão complicada de fazer e eu vou demonstrar ele futuramente. Mas vamos para o nosso probleminha aqui. Vamos atacar o nosso probleminha. Cara, é um problema que pode parecer difícil à primeira vista, mas ele sai muito simples por teorema de Fermat. Vamos lá. Problema 4. Mostre que não existe inteiro positivo x, tal que 103 divida x ao cubo. O que é x ao cubo menos 2, né? E ele dá a dica ainda que 103 é primo, então, praticamente gritando aí para você usar o pequeno teorema de Fermat. Vamos lá, né? Qual vai ser a nossa ideia aqui por trás? Vamos para a solução. Solução. Pelo pequeno teorema de Fermat, aí a gente faz o quê? A gente substitui alguns valores aqui. 103 divide x elevado a 103 menos 1 menos 1. Isso aqui, cara, é um fato, tá? Que a gente está colocando. Isso aqui é verdade pelo teorema de Fermat. Na questão, cara, você não vai precisar demonstrar o teorema de Fermat para usar ele. Você só vai dizer, olha, pelo pequeno teorema de Fermat, o corretor vai saber que é verdade. Pelo pequeno teorema de Fermat, isso aqui é verdade. Pronto. Ou seja, 103 divide 102, x elevado a 102 menos 1. Então, tentemos provar por absurdo. O que é uma prova por absurdo? Uma prova por absurdo é basicamente quando você diz que algo é verdade ou não, e aí você vai chegar a um absurdo. Se você diz que aquilo não é verdade, você vai chegar num momento em que aquilo tem que ser verdade. E se você diz que aquilo é verdade, você vai chegar a um momento que vai dizer, olha, isso aqui está contradizendo uma coisa que você tinha imposto antes. Então isso aqui aí tem que ser mentira. No vídeo futuro do Ideias Olímpicas, a gente vai ter um vídeo só sobre provas. Esse vídeo já está previsto para sair futuramente. A gente vai ter um vídeo só abordando o tema sobre provas. Inclusive, um dos melhores capítulos, um dos melhores textos sobre provas que eu já li está no Círculos Matemáticos de Berkeley, que é o livro de 10 anos, né, do ciclo matemático, que é o ciclo matemático de Berkeley, a experiência americana, que é um livro excepcional, e ele tem 2 sessões sobre provas, é espetacular para quem está estudando para a Olimpíada. Mas vamos lá. O que é que a gente pode colocar aqui? 103 divide x ao cubo menos 2. Por quê? Por que eu estou colocando essa imposição aí? Porque se eu disser que isso é verdade,
E em algum momento, ao contradizer isso, significa que isso é mentira e eu vou ter provado. Conseguiu sacar a ideia? Vamos lá. Se eu digo que 103 divide x ao cubo menos 2, então x ao cubo é congruente a 2 módulo 103. Eu espero que isso tenha ficado evidente para você. Eu já visto que a gente já trabalhou isso. Essa notação x ao cubo é congruente a 2 módulo 103. Por quê? Porque se eu digo que x ao cubo menos 2 é um múltiplo de 103, ou seja, 103 divide esse número, x ao cubo, ele está sendo subtraído 2. Ou seja, se eu somar 2, ele vai deixar resto 2. Você está conseguindo entender essa ideia? Tipo, 15, 5 divide 15. Então, se eu subtrair, por exemplo, é, vamos pegar um outro exemplo. 5 divide 17 menos 2. Ou seja, 17 é congruente a 2 módulo 5. Compreende? Porque 17 deixa resto 2 na divisão por 5. Vamos lá. X ao cubo é congruente a 2 módulo 103. A gente está impondo que isso é verdade. Então, o que é que a gente tem aqui? A gente tem que x ao cubo. Por que eu coloquei esse x ao cubo? Para fazer relação com isso outro aqui. Elevado a 34 é congruente, quer dizer, perdão, a 2 elevado a 34. Só estou colocando os expoentes, porque existe uma propriedade em congruência que diz que se a gente pega um número e eleva a uma potencial qualquer e pega outro número que eles são congruentes e eleva a uma potência qualquer, eles vão permanecer congruentes. Isso é uma propriedade de congruências que você deve ter essa carta na manga nos problemas. Vamos lá. Se a gente elevar esses números a 34, vai se permanecer. Só que olha que interessante, aqui vai aparecer x ao cubo elevado a 34, que x ao cubo elevado a 34 é 101, é 102, quer dizer. E 102 é congruente a 1, módulo 103, ou seja, eu posso substituir esse lado aqui da equação por 1. 1 é congruente a 2 a 34, módulo 103. E aí você só precisa chegar ali a um resto legal de 2 a 34. Aí a gente tem aqui uma continha, que é só fazer contas, né? Você pode sacar aí que 2 a 34 pode ser expresso como 2 a sexta vezes 2 a sexta elevado à quinta vezes 2 a quarta. E aí você vai fazer uma continha ali e tudo mais, algumas ideias ali por trás. E basicamente você vai chegar nessa ideia aqui, ó. 1 é congruente a 45, um módulo 103. Ou seja, um absurdo. Por quê? Cara, é impossível. Como é que 1 é congruente a 45 módulo 103? Como é que 1 deixa o mesmo resto que 45 na divisão por 103? Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Então a gente provou por absurdo, essa é a prova por absurdo. Essa última parte, pessoal, eu não me preocupei muito em explicar para vocês por quê. Porque ela é basicamente básica. Ela basicamente manipulação aritmética. É você levar um expoente e tal. Tem até algumas sacadas aí, mas tudo muito básico. Se vocês sentirem necessidade de ter essa parte mais explicada, a gente faz um vídeo posteriormente, tá? Mas basicamente é isso, manipulação algébrica no final e você ter essas sacadas de substituição. O mais relevante dessa questão é, primeiro, você ter a ideia de usar o pequeno teorema de Fermat. Depois disso, você expor alguns casos de congruência. Você tem que, de um lado, uma coisa é verdade absoluta. A gente sabe que aquilo é verdade, pelo teorema de Fermat. E do outro, a gente está impondo que algo seja verdade, que é o quê? 103 divide x ao cubo menos 2. Se a gente está impondo que isso é verdade, se em algum ponto isso não puder ser verdade, ou seja, a nossa imposição foi uma imposição ruim. Ou seja, a gente tem uma prova por absurdo. Ok? Lembrando, no futuro vídeo a gente pode fazer um vídeo só sobre provas, ok? Inspirado no capítulo aí do CMB. Mas vamos lá. Finalizando a nossa aula, a gente tem que o retrospecto aqui do nosso Ideias Olímpicas, né, dessas duas aulas, e vão ter próximas aulas sobre congruências porque congruências é um tema muito amplo da matemática que tem muitos problemas bacanas. Já podemos enfrentar gigantes, ou seja, a gente já pode enfrentar problemas realmente grandes, a gente já pode enfrentar problemas assim de um alto nível, e na próxima aula a gente vai ter algumas coisas interessantes. Na próxima aula, para você que vai ficar até aqui, você vai ter a demonstração do pequeno teorema de Fermat. Eu vou passar rapidamente pela demonstração do pequeno teorema no próximo vídeo.
E a gente vai resolver problema da IMA. Sim, a Olimpíada Internacional de Matemática. Vamos pegar um probleminha da IMA sobre congruências e vamos resolver esse problema da IMA para que fique evidente o como congruência é relevante. Porque olha só, com essa ideia intuitiva que eu passei no primeiro vídeo e com essas ideias aqui resolvendo problemas, você vai ser capaz de resolver o problema da IMA. E agora nas próximas aulas, a gente vai resolver muitos problemas cabulosos, problemas realmente que vão exigir um nível de pensamento muito mais alto. Então, provavelmente uma aula só vai ter dois problemas, talvez. Então, se você quiser, no início da aula, pausar a aula quando eu começar o problema, para depois e tentar durante um tempo resolver o problema, para depois ver, é muito interessante. Porque a partir desse momento a gente vai começar a tratar com ideias um pouco mais abstratas e tratar com ideias um pouco mais elegantes. E essas ideias elegantes são mais difíceis de entender. Eu demorei a entender essas ideias, eu penei em muitos problemas para entender essas ideias. Então, mais uma vez, agradeço muito você que ficou até esse instante do Ideias Olímpicas. A ideia é que a gente sempre está expondo ideias e espero que você tenha pegado essas ideias, tanto de substituir menos um é congruente a 22 e todas essas ideias que a gente passou na aula de hoje, essas nossas manipulações, essas sacadas. Na próxima aula a gente também vai resolver esse problema aqui que a gente deixou, o problema 8. E muito obrigado para você que ficou aqui até aqui. Foi um extremo prazer poder compartilhar esse conhecimento com você. E vamos medalhar esse ano.